Pessoal, vocês vão ter uma surpresa agora muito satisfatória, uma entrevista maravilhosa que eu vou anunciar daqui a pouquinho, viu? Boa tarde, Léo Bruno, mais conhecido como Léo, um artista que se inspirou através de sua infância e hoje começa a despontar como um dos grandes artistas que com certeza vão fazer parte do grupo de alunos de produção cultural e vão fazer parte do cenário nacional e internacional da arte brasileira e sua extensão no mundo. Léo, eu estou aqui para falar sobre o Ateliê a Céu Aberto, que foi um projeto aqui do IFRN, Unidade Rocas, e que nós observamos vários artistas reunidos num galpão, que no caso foi no nosso ginásio, fazendo arte. Eu queria perguntar para você o seguinte: você começou a sua arte, você levantava para ver as artes dos outros, como é que foi essa interação naquele espaço tão rico que eu presenciei e que vou tentar colocar no vídeo também? Eu cheguei um pouco atrasado do que eu queria e quando eu estava indo para o meu canto, me sentar para começar a produzir a minha, eu consegui dar uma passada em outras mesas e ver o que a galera estava produzindo. E ainda assim na minha mesa, às vezes eu levantava a cabeça e vi o que a galera produzia. Muito interessante. Eu vi a colega aluna daqui, do nosso curso, o colega Ernestal e Carlos também. E foi isso, eu dei uma passada geral, mas não teve muito tempo de eu ficar lá olhando uma por uma. Eu tenho que confessar para você, Léo, que eu cheguei de 1h e a maioria das pessoas estavam chegando, com certeza. Eu acho que você ainda não tinha chego. E depois fui para atividades de classe e tal, e depois fui para uma palestra e acabei ficando aquela frustração de querer ter voltado lá, porque eu vi o pessoal dando os primeiros traços. Qual foi o primeiro traço dessa obra de arte aqui que você produziu nesse dia do Ateliê a Céu Aberto? No começo eu fiz o rascunho da pintura e para começar eu fiz em aquarela. Eu usei uma técnicas da criação de camadas e tudo mais na aquarela, e a primeira camada de tinta que eu utilizei foi uma amarela para a luz e a outra camada em seguida foi uma roxa para definir os locais de sombra da minha pintura. Esse foi o começo já tinha o rascunho, eu fiz na hora, e as primeiras camadas de tinta foram roxo e amarelo. Léo, eu creio que na nossa formação enquanto pessoa, a gente tem muitas inspirações. Você já chegou com essa ideia antes do Ateliê a Céu Aberto, ou você foi criando ela no decorrer daqueles traços que você ia desenvolvendo? Eu tive a ideia inicial do que eu queria retratar antes, mas o resultado final foi um pouco da criação do dia. Eu estava lá no meu processo criativo da pintura e pensei, por que não colocar certos detalhes a mais? Então, a ideia inicial que eu tive não foi a ideia final, mas foram agregando elementos a mais no final. Léo, você já está há quanto tempo como artista? Você se considera profissional? Como é que eu poderia... Eu não me considero profissional ainda. Eu ainda estou estudando muita coisa de arte, eu tenho que estudar bastante. Mas não me considero profissional e estou desde criança desenhando, pintando, e na aquarela eu estou há uns 5 ou 6 anos. Eu fiz essa pergunta, Léo, porque é o seguinte... em várias questões relacionadas à cultura e à arte, nós temos um profissionalismo assim bem delimitado, né? Uma pessoa, quando lançou um CD, quando lançou um livro, ele deixa de ser aquele amador de sonhar, inspirar. Qual que é o limite que você considera entre o amador, a vontade de pintar e você profissionalmente? Como que você poderia dizer assim para quem está nos assistindo sobre essa questão? Para mim, eu ainda não me considero profissional porque ainda falta muito de se estudar, mas mesmo quando eu chegar lá, eu ainda vou ter que estudar bastante, porque a arte não dá para ficar parada. Você tem que estar voltando, porque em algum momento você pode perder alguns fundamentos e precisar aprofundar mais. Mas profissional, eu acredito que seja a pessoa que vai realmente se profissionalizar na área, que vai
estar trabalhando. Como eu ainda não estou trabalhando, eu não me considero profissional. Você nunca vendeu um quadro, uma obra de arte? Ainda não. O que lhe falta para isso? Porque eu vi o seu quadro aqui, a obra de arte final, e eu não conheço os demais trabalhos. Você já tem quantos trabalhos assim que você poderia dizer para mim que você já tem orgulho deles, que você já tem satisfação em apresentar para as pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano, ou até teria condições de fazer uma exposição? Para exposição eu não tenho certeza, mas de cabeça me vem pelo menos alguns 10, eu acho que eu chegaria e falaria, é isso que eu gosto de apresentar. 10, um pouco a mais ou a menos, mas não sei exatamente, são muitos, eu costumo pintar bastante. Eu digo para você que você faz parte do curso de produção cultural, assim como eu fiquei empolgado em conhecer suas outras obras, Léo. Eu gostaria de afirmar para você que se tiver uma exposição, você não esqueça de me avisar, ou mesmo se tiver uma oportunidade que não seja uma exposição, pode me avisar, porque eu vou ter, com certeza, muito orgulho em conhecer as outras obras, visto que eu vou pedir que até em algum momento eu possa ter acesso a essa obra finalizada de forma real, o que eu não tive até agora, né? A professora Mara, ela nos chama todos os dias a conhecer os museus, a conhecer o mundo e a arte que é produzida nos vários cantos. O que você pensa? O que você já conheceu até agora? E imagino que pela sua idade você tem muitos planos de conhecer. Me conta um pouquinho dessa trajetória assim. Os museus que eu visitei, não é exatamente museu, mas a nossa Pinacoteca do Estado e algumas exposições que existem no nosso estado daqui e na nossa capital de Natal. Eu sempre vou, assim, quando eu conheço alguma coisa que me interessa, me chama a atenção, eu costumo ir a esses locais para apreciar, de tirar algumas inspirações, tirar algumas ideias, ver técnicas diferentes. Eu gosto de conhecer isso. Nós estamos aqui num dos bairros mais antigos da capital potiguar, cidade do Natal, bairro das Rocas. Você com certeza, passando, chegando e saindo da escola do IFRN Unidade Rocas, você se depara com prédios, e até um povo que tem uma cultura muito diferenciada em relação ao resto dos outros bairros da cidade. O que você teria a dizer assim, de estudar nas Rocas? Assim? Nas Rocas tem muita história para se estudar, tem muita cultura a se estudar, tem muita biologia, geografia, muito a se estudar daqui, que é único daqui, é nosso, que deve ser estudado aqui, a nossa arquitetura, os nossos prédios, o que é produzido aqui. Sempre é interessante ver o que temos aqui de nosso. Léo, eu já vou finalizando e vou fazer a última questão e já você pode adiantar e fazer as considerações finais. De antemão, agradeço, muito obrigado pela sua entrevista. Eu fiquei muito feliz com o que eu vi, com o que eu percebi, com o que eu senti enquanto cultura, enquanto sonho. A minha última pergunta é o seguinte: como você vê a cultura na vida das pessoas práticas, assim, no dia a dia, no trabalho, na convivência com os filhos, com os amigos? O que é cultura nesse ambiente? Bom, isso é uma pergunta complicada, bem filosófica, bem sociológica. Não é exatamente a minha área, mas cultura não é apenas a nossa arte, é tudo que está ao nosso redor. Tudo é cultura, nossa cultura faz parte de tudo, basicamente. O que você faz, o que você está fazendo, o que fazem com você, o que você pensa de fazer, está encoberto à cultura em que você está inserido e que você tem acesso. Então, todas as suas ações são, de certa forma, comandadas ou influenciadas, seria uma palavra melhor, pela sua cultura. Muito obrigado, Léo. Eu digo para você que a juventude me dá ânimos. Eu acredito muito que nós estamos evoluindo e todos os dias, e a cultura faz parte dessa evolução do ser humano. E vamos lá assistir o Léo
E muito obrigado de novo, nunca é demais agradecer um artista, sua atenção e sua dedicação e sua simplicidade. Eu tenho que dizer assim, Léo, você é muito simples, Obrigado. você é uma pessoa muito agradável. Muito obrigado.